Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: morre a segunda vítima de colisão no trevo de acesso aqui em Estação. E também moto furtada encontrada abandonada pela polícia aqui em Erechim. Patrão flagra pássaros silvestres durante operação aqui na cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda, obrigada pelo seu carinho a mais um Bom Dia Notícias, as informações aqui de Erechim da região do Alto Uruguai Gaúcho. E a gente começa com uma notícia muito triste, olha, faleceu ontem a segunda vítima do acidente envolvendo um caminhão e uma moto no trevo de acesso à estação. Veja. Faleceu na noite desta quarta-feira Claudete Pavan, de 58 anos. Ela havia ficado gravemente ferida em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na RS 475, próximo ao trevo de acesso à estação, na última segunda-feira. Na colisão, o companheiro de Claudete, Luiz Menegas, que conduzia a moto em que o casal estava, morreu com o impacto. Claudete foi socorrida, levada para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas e transferida para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, onde faleceu. O acidente está sendo apurado pela Polícia Civil. E um caminhão ontem pela manhã acabou colidindo com um automóvel próximo ao distrito de Goiôem. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, ninguém ficou ferido. Um caminhão colidiu com um automóvel na RS 406 no distrito de Goiôem no início da manhã desta quinta-feira. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar do pelotão de Nonoai, o caminhão seguia no sentido Nonoai-Chapecó e o automóvel tentava entrar no estado gaúcho. Equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Nonoai foram acionadas para atender a ocorrência, porém não houve feridos com gravidade. E uma moto furtada acabou sendo encontrada abandonada em um bairro aqui de Erechim. Olha, a moto modelo Yamaha YBR 125 foi encontrada abandonada na Avenida Francisco Magno Esperac, no bairro São Vicente de Paulo, na tarde desta quinta-feira. De acordo com a Brigada Militar, o veículo constava no sistema como furtado ou roubado, né? Porém, além de outras informações, é que essa moto seria de cor prata, porém ela estava aí já pintada com a cor vermelha. Ao verificarem os chassis, os policiais então perceberam a adulteração e a numeração raspada, e já que o número do motor fechava com outra motocicleta aí de uma cor diferente e do ano de 2008. Diante dos fatos, a moto foi recolhida e entregue à delegacia de polícia para o registro do fato. E um motociclista acabou ficando ferido em um acidente de trânsito aqui em Erechim. Olha, esse acidente envolveu um ônibus e uma moto modelo Honda CG 125 na rua Miguel Mozin, no bairro Atlântico. Foi na noite desta quinta-feira. O condutor da motocicleta ficou ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. Ambos os motoristas realizaram o teste do etilômetro com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada através de um termo circunstanciado. Olha, as aulas de trânsito poderão ser à distância durante a pandemia. Veja. Com ele, você pode fazer uma infinidade de coisas, como, por exemplo, levar na palma da mão todos os documentos digitalizados, como a carteira de motorista e o documento do carro. Uma facilidade na vida desse veterinário. Gostei muito da ideia. Porque se caso eu esqueci minha carteira de motorista em casa, a física, eu tenho a do celular para poder mostrar na hora. Mas a carteira de habilitação e o documento do carro digitais, que só valiam no território nacional, agora também podem ser usados nos países da América do Sul, para a tranquilidade e segurança de brasileiros que quiserem viajar de carro entre esses países. Para verificação da veracidade dos documentos de trânsito, foi desenvolvido o aplicativo Viu, que permite a leitura dos QR Codes nos documentos eletrônicos. O aplicativo Viu tem essa finalidade, né? Então, de fazer, o agente de fiscalização faz a leitura
ótica do QR Code e garante ali que tem todas as informações relativas ao veículo, relativo ao condutor, se tem alguma irregularidade ou não, tanto com a habilitação quanto com o documento do veículo. O aplicativo já está disponível em quase todos os países da América do Sul, nas lojas da Apple Store e Google Play, com exceção das Guianas e Suriname, que ainda não possui essa nova modalidade. A partir do dia 31 de dezembro de 2020, todos os documentos de licenciamento do veículo, eles serão emitidos na modalidade digital, com esse QR Code. Portanto, precisava então de um instrumento, ampliar a atuação desse instrumento nos demais países da América Latina, de modo que os condutores e proprietários de veículos possam circular fora do Brasil e ao serem abordados pela fiscalização de trânsito, eles terem um instrumento capaz de validar esse documento. Muito bem, olha, uma operação da polícia do pelotão ambiental aí da Brigada Militar, a Patran, flagrou aí pássaros silvestres em gaiolas dentro de residências aqui em Erechim. Os proprietários dos animais podem ser multados em até R$5.000. Policiais do pelotão ambiental da Brigada Militar, a Patran, apreenderam aves silvestres em uma operação realizada em Erechim ao longo desta quarta-feira. Segundo os policiais, as aves estavam em diversas residências fiscalizadas. A multa por cada espécie encontrada de pássaro silvestre pode chegar até R$5.000, segundo os policiais. Olha, agora a gente vai rever uma entrevista que foi ao ar na nossa live ontem pela manhã, que é muito importante, viu? É o assunto aí que a Coordenadoria Regional de Educação, as Secretarias Municipais de Educação estão se unindo para montar aí um documento de instruções de como as aulas vão voltar, né? Ainda não há uma previsão de retorno para as aulas, mas é importante saber como as escolas devem estar preparadas para esse retorno. A quantidade de alunos, a desinfecção, o distanciamento, como é que vai ser em cada escola? A Amanda Mendes conversou com a coordenadora ontem pela manhã e a gente vai rever essa entrevista a partir de agora. Gostaria então que a gente começasse falando um pouquinho sobre os objetivos desse comitê, coordenadora. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação estarmos novamente neste veículo de comunicação. Dizer sim que nós estamos em fase de organização dos comitês, né, dos centros de operações de emergência em saúde para a educação, que eles têm por objetivo organizar o retorno às atividades escolares. Deixar muito claro que não temos previsão de data, não temos previsão de tempo, é um horizonte ainda muito distante, né? Mas a educação, por ser a pasta, né, digamos que tem essa demanda do retorno das aulas, se envolve agora junto com a Secretaria de Saúde. É muito importante ressaltar, né, que quem dá todo esse diagnóstico, esse acompanhamento continua sendo os comitês de saúde. A educação se agrega para estar acompanhando junto este processo. Coordenadora, esse comitê que vai analisar ou, de repente, auxiliar as escolas naqueles planos de contingência por possível retorno? Sim, então nós temos os centros, né, os COIs que nós chamamos. O COI estadual, ele é constituído de entidades civis, né, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e outras secretarias do governo. Aí nós temos os COIs regionais, municipais e locais, que é muito importante nós explicarmos sobre isso, né. O COI regional, ele já existe na Coordenadoria Regional de Saúde, somente agrega 2 integrantes da Coordenadoria Regional de Educação, do qual eu faço parte, né, e ele vai trabalhar com o quê? O COI regional, ele vai receber estes planos de contingência, que é obrigatório para todas as instituições de ensino, ele vai receber das escolas estaduais e do curso superior, a Universidade Federal e Instituto Federal, as públicas, né. O COI municipal, ele também já existe na Secretaria Municipal de Saúde de cada município e agrega também as pessoas da educação, né, da Secretaria Municipal de Educação do município e também, se tiver escola filantrópica ou confessional ou privada, um representante. E o COI local, que ele tem uma função também importantíssima, ele vai ser estruturado dentro da escola.
normalmente, né, na pessoa do diretor, da diretora, como um membro nato de que acompanha, e mais 1 ou 2 integrantes que vão fazer esta organização lá na escola. O que o COE local tem por atribuição principal? A primeira delas é a elaboração do plano de contingência. Esse, então, que após elaborado, e aí ele consta, é importante as pessoas acessarem, né, ele foi publicado essa portaria no dia 8 de junho, né, e ela fala direitinho aqui no anexo primeiro o que precisa constar nesse plano, e assim dizer à comunidade escolar que é tudo, né, é desde a utilização dos EPIs, a hora de limpeza, a quantidade de horas de aula, o número de estudantes por sala, como que vai ser no transporte escolar, né? Então, as nossas escolas estaduais, elas vão fazer essa referência, esse encaminhamento ao COE regional. No entanto, a articulação do COE local é muito importante com o COE municipal, porque a escola está inserida no território do município. Então, nós estivemos ontem também em reunião, Amanda, com os secretários municipais de Educação e de Saúde das regionais da AMAL e da AMNOR, que é de abrangência de nossa coordenadoria, e foi iniciado um processo muito bonito, porque as duas secretarias estão engajadas, né, nesta organização. Embora, como eu disse, a gente não tenha a previsão de retorno, né, como é que vai acontecer, né, como está se visualizando hoje, pode ser que amanhã mude, né, nós seguimos sempre as bandeiras, né, a Secretaria de Saúde faz esse encaminhamento técnico, né, o Comitê Estadual, a partir daí o governador, digamos, anuncia o retorno dos terceiros anos. Então, vem para nós o plano de contingência, nós vamos avaliar, ver das possibilidades, se está tudo correto, para depois dizermos se pode retornar ou não. Então, a população pode ficar muito tranquila, a comunidade escolar, nós não temos retorno imediato de nenhuma instituição, né? Todas estas análises, elas estão organizadas e no horizonte para acontecer na possibilidade e na necessidade que vier ter nos prazos. Então, isso é importante para tranquilizar, para dizer assim, que as famílias mantenham as suas organizações das aulas remotas, porque isso hoje é o que garante a saúde de todos, né? Então, só para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também sobre como que está esse momento das atividades remotas. As escolas continuam fazendo, como que está acontecendo há um calendário? Sim, Amanda, nós estamos desde o início de junho, né, trabalhando dentro das metodologias possíveis em cada escola e traçando aí um passo à frente, que é a sala de aula virtual. Nós estamos em formação, né, de letramento digital com os nossos colegas professores, temos muitos estudantes que já acessaram, mas eu gostaria também de fazer um chamamento, né, aos responsáveis, às pessoas que têm os estudantes que frequentam escola pública estadual. Nós precisamos estar juntos nesse momento. A pandemia, ela nos trouxe diversos aprendizados e nos fez rever muitos conceitos. E nós estamos tendo, sim, uma dificuldade, as escolas nos relatam, os professores, do retorno destas atividades. Então, familiares, por favor, nós pedimos. A educação hoje, ela acontece dentro do seu lar, para que seu filho, seu neto, seu sobrinho, a pessoa que é de sua responsabilidade, ela tenha a sua segurança de vida e a sua própria também. Imagina que movimentando a rede, todas as redes no estado, nós chegamos a quase 3 milhões de estudantes, então imagina isso numa proliferação de vírus. Então, nesse momento é o que nós temos de mais sábio, de mais, aquela atividade que a escola encaminhou, ela precisa ser feita, ela precisa ser retornada, né? Então, esse é o apelo que eu faço à comunidade escolar. Nossas responsabilidades, elas são muito grandes, mas elas precisam ser mútuas, senão o processo, ele não acontece. Muito bem, tá aí, né? Importante informação. E olha, as novas regras aí foram divulgadas para a padronização da investigação e a perícia em casos de feminicídio em todo o país. O feminicídio é o crime que ocorre quando uma mulher morre, né? Simplesmente porque a vítima é uma mulher. Veja na reportagem. Com o protocolo, pela primeira vez, os policiais civis e peritos criminais de todo o país vão ter uma lista de procedimentos padronizados para investigar e fazer as perícias de crimes de feminicídio. O documento tem 75 artigos e é confidencial.
Ele traz orientações sobre como preservar a cena do crime, colher DNA da vítima e do agressor e não comer ou fumar no local do crime. Prevê ainda que, se uma mulher desaparecer, a polícia deve acompanhar o andamento do caso, mesmo que o registro seja feito dentro do prazo de 48 horas do desaparecimento. Os agentes de segurança têm a responsabilidade de registrar o fato. Dentro dessas 48 horas deve haver um monitoramento da situação e, caso persista o desaparecimento, no prazo de 48 horas, se inicia, sim, todo o processo de investigação seguindo o protocolo. O crime de feminicídio é diferente de um homicídio comum. Ele ocorre quando uma mulher é assassinada pela condição dela de mulher. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano passado, o Ligue 180 registrou 7.700 denúncias de feminicídios em todo o país. E esse número pode ser ainda maior neste ano, por causa do aumento do número de casos de violência contra a mulher registrados durante a pandemia do coronavírus. A violência doméstica cresceu, sim. Em alguns estados, a gente já tem resultado aí, doutora Ana Cristina, ministro, secretário, 600%. E olha, essa semana muito está se falando aí da nuvem de gafanhotos, né, Marcão? Parece que ela desviou do Brasil e vai para o Uruguai, né? Mas muita gente quer entender o que está acontecendo nessa tal de nuvem de gafanhotos aí, desse alerta feito pelo Ministério da Agricultura ao Rio Grande do Sul nessa semana. A nossa parceira, Rede Novo Tempo de Televisão, a TV Cachoeira, produziu aí uma reportagem. A gente vai exibir agora explicando um pouco mais dessa nuvem de gafanhotos que se aproximou e se aproxima ainda aqui do Rio Grande do Sul. Veja. Atende pelo nome popular de gafanhoto migratório sul-americano ameaça vinda da Argentina. O monitoramento indica que a espécie tem hábito coletivo em massas migratórias. A preocupação deve-se ao fato de que se alimenta de vegetais com potencial de dano muito grande a lavouras e pastagens. Os gafanhotos, eles vão consumir tanto plantas nativas quanto plantas cultivadas, né? E eles são realmente muito vorazes. A capacidade de dano dele na vegetação natural ou na vegetação cultivada é enorme. Mas, ainda assim, ele precisa ser bem monitorado, porque isso é uma questão circunstancial. Não dá para generalizar assim, colocar todo mundo em alerta. A preocupação é que, hoje, esse processo tem que ser monitorado. Quem está fazendo isso? O Ministério da Agricultura, a Emater, diversos outros órgãos estão fazendo hoje um controle sobre a prospecção sobre o direcionamento da nuvem. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do governo da Argentina, a tendência é que a nuvem se desloque para o sul em direção à província argentina, de Entre Rios, e não para leste rumo ao Brasil. No começo da noite de terça-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, considerando a proximidade com a região fronteiriça do Brasil, emitiu alerta para as superintendências federais de agricultura para os órgãos estaduais de defesa agropecuária tomarem as medidas cabíveis de monitoramento e orientação aos agricultores da região, em especial no Rio Grande do Sul, para a adoção eventual de medidas de controle da praga, caso esta nuvem ingresse em território brasileiro. Para que essa nuvem de gafanhotos atinja o estado do Rio Grande do Sul, precisa de uma série de fatores climáticos, principalmente a direção dos ventos. Por isso que, junto com o Ministério da Agricultura e também com outros órgãos do governo do estado e também do governo federal, estamos fazendo um monitoramento climático, mas também estamos trabalhando um plano de contingência para que, se acaso essa nuvem atingir o estado do Rio Grande do Sul, a gente efetue uma contingência e amenize o máximo possível os prejuízos para a agricultura gaúcha. Com isso, já deslocamos servidores da defesa vegetal já para algumas prováveis regiões para falar com produtores, sindicatos rurais e também administrações municipais para fazer todo esse monitoramento e também, junto com os servidores do Ministério da Agricultura, a gente monitorar e ficar atento para, se acaso essa nuvem se aproximar do Rio Grande do Sul, nós fazer uma contingência o mais rápido possível. A extensão da nuvem detectada pode chegar a 10 quilômetros. Tempo frio e chuvoso
é aguardado pelas autoridades para frear o avanço dos gafanhotos. Os gafanhotos, de maneira geral, são espécies que se desenvolvem muito bem em clima quente e seco, e precisa ter um fator que propicie, além da agregação deles, propicia a dispersão. E esse fator de dispersão, em muitos casos, ele é impulsionado pelo vento. Então, dizer assim, o tamanho da nuvem hoje, ela é variável, porque ela pode ser um corredor de 10 quilômetros de comprimento, mas se condições de vento forem mais favoráveis, ela poderá se adensar, ficar num comprimento maior, mas ter uma quantidade maior de números de indivíduos por quilômetro quadrado. Na realidade, o que nós tivemos até agora, aí dentro, é uma dispersão condicionada por fatores climáticos. Como é que isso aconteceu ao longo desses últimos meses? As condições de calor, de baixa umidade, aliadas à falta de predação, que é um dos fatores importantíssimos para que haja a presença dos predadores, é fundamental para que haja um controle biológico dessas populações. E a partir daí a gente percebe que há uma condição bem específica para que essa população possa se expandir. Por mais de uma década, especialistas observam um crescimento da população de gafanhotos entre o Paraguai e a Bolívia. Advertiam que um dia, sob condições favoráveis, migrariam para o sul. Foi o que se viu agora com uma estiagem histórica e tempo quente. Pragas de gafanhotos não são novidade na história da Argentina nem do Brasil. Um breve resgate nos documentos do Arquivo Histórico de Cachoeira do Sul revelam isso. As autoridades da época empregavam todos os esforços para vencer as pragas de gafanhotos, devastadoras das lavouras e da economia dos municípios. E hoje, a aviação agrícola seria capaz de lutar contra os famintos? Na verdade, a nuvem de gafanhotos ela é fruto de um processo de desequilíbrio, né? E hoje a condição de controle só agroquímico, através da pulverização de agrotóxicos em cima dessa nuvem, ela além de não ser tão eficiente assim, porque senão já teria sido adotado bem na origem do processo, ela precisa ter um controle muito grande sobre o risco de que nós estamos daqui a pouco contaminando grande parte, uma parte expressiva da fauna, absolutamente necessária para o bom desenvolvimento das plantas, em qualquer uma circunstância, seja nativas como plantas cultivadas. Então, é preciso que se faça um monitoramento e um controle para ter um processo de equilíbrio. Em último recurso, o uso de agrotóxicos seria recomendável para determinadas situações muito pontuais. Mas, mesmo assim, atuar de forma preventiva não é muito fácil. Porque, primeiro, ninguém adivinha o sentido real da nuvem. Essa nuvem tem um direcionamento que não é padronizado, né? Esse direcionamento é condicionado por pequenas movimentações na direção do vento, faz com que ela caminhe em direção a um lado ou outro. Então, o uso do agrotóxico de forma preventiva é totalmente desnecessário, porque nós estaríamos combatendo muito mais insetos benéficos ao ecossistema do que estaríamos, de fato, fazendo a prevenção da nuvem. Muito bem. Olha, na próxima semana, na verdade todas as sextas-feiras, a partir da sexta-feira da semana que vem, a TV Bom Dia vai exibir uma série muito especial, viu? A série chamada Nouvelle Maison. Olha só, o meu francês tá chique, hein, Marcão? Olha, a série de reportagens foi uma produção da TV Bom Dia em parceria com a acadêmica Natiele Torres, que também é repórter e está se formando jornalista, né? Para a Faculdade de Comunicação, a Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, e vai tratar sobre a vida e o cotidiano das comunidades imigrantes de senegaleses e haitianos. Há quase uma década eles chegaram por aqui, e a gente foi rever nessa série de reportagens como está a vida deles hoje, a religião, a cultura, o que mudou e o que não mudou. Vamos ver aí um pouquinho de como é que vai ser essa série da Natiele.
Como vivem os imigrantes haitianos e senegaleses em Erechim? Expectativa. Novidade. Oportunidades. Cultura. Saudade. A minha mãe, eu sei que um dia Deus vai nos livre, que você vai estar conosco aqui. Você vai saber na série Nouvelle Maison, um novo lar. Muito bacana, hein? Então, olha, eu te convido aí para você acompanhar, né? Sexta-feira que vem, aqui no Minuto Bom Dia, e todas as sextas-feiras, 8 da noite, a reportagem própria. E você vê antes aqui no Bom Dia Notícias, na verdade, né? No Minuto Bom Dia. No Bom Dia Notícias, você vê aí, sempre ao meio-dia e às 8 da noite, em especial aqui na TV Bom Dia, a reportagem completa para você, viu? Nouvelle Maison. Vamos ver aí, Nouvelle Maison, para quem não sabe, é a novo lar aí desses imigrantes aqui na capital da amizade. Vamos acompanhar, tá bom? Agora tem um recado importante para você que está me acompanhando. Olha, está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade. Tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis na Vida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. O Ministério
Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção, a mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta corrente do bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos. Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai direto agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Breitenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. E a informação que a gente tinha, que já está aqui na capa, né, sobre o edital de água e esgoto, que deveria ser relançado na próxima semana. Até ontem a gente tinha a informação que iria acontecer pela parte da tarde a apresentação então do edital de água e esgoto aqui do município no Centro Cultural 25 de Julho. Porém, hoje, pela parte da manhã, a gente teve conhecimento que, por decisão judicial do magistrado Juliano Rossi,
esta concessão da água e esgoto do edital não vai ser apresentada devido à questão do isolamento social, né, e para não ter até um contato físico entre as pessoas. Então, não tem data definida para isso, e aí, então, a capa que a gente tinha é a informação de ontem. A coluna do Rodrigo Finardi fala também sobre isso, e olha só, a questão aí do candidato, pré-candidato à Prefeitura de Erechim, né, concorrer à Prefeitura de Erechim, o Depolice, Thiago Depolice, ele fala que quer fazer uma campanha mais barata da história do Brasil. Na página 3, a região, novos termômetros para reforçar a prevenção. Na 4, coluna de opinião, e na 5, imposto de rendas, tecnologias como suporte especial no trabalho de contabilistas. Na 6, o registro da Tayane do Carmo no fato da foto, aí um dia nublado, né, ontem, que teve bastante chuva aqui em Erechim. E 499 casos confirmados e 477 recuperados aqui no município. A página 8, a união entre a saúde e a educação irá orientar as instituições de ensino. O Bom Dia Entrevista esteve falando aí então sobre o plano de contingência e também as Assembleias de Deus. Pastor Geraldino Silva é eleito presidente da Convenção Estadual. Na página 10 a gente tem informação de Aratiba, de Charrua, a questão também de Ipiranga do Sul, a economia no Legislativo. E em Erechim, indivíduo assalta pedestre aqui no centro e morre a segunda vítima de colisão no trevo de estação. Os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na contracapa a informação que o Grêmio, um acordo, garante empregos de funcionários do clube. No Internacional, os jogadores se associam também aí ao clube. No Atlântico, uma série histórica resgatará as conquistas do clube. Eu lembro que para mais informações você pode estar acessando o site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega jornalista Rodrigo Finardi, que já está aqui. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, prometo não tossir, né? Olha, tá aí o destaque da coluna Pente Fino, que já hoje pela manhã já mudou tudo aí. Edital da água e do esgoto deve ser relançado na próxima semana. Não será mais. A Justiça, numa liminar, o juiz Juliano Rossi, ele suspendeu essa audiência pública quando seria 1h30 de hoje, né, no Centro Cultural 25 de Julho, de forma presencial e de forma online, né? Mesmo com as medidas de segurança, com álcool gel, com termômetro, espaçamento nas cadeiras, por bem, eu acho que até corretamente o juiz disse que para evitar aglomeração foi cancelada. Não tem data marcada para isso ocorrer novamente, mas se fizer virtual, acho que não teria problema. Daqui a pouco tem uma maneira que a prefeitura querer fazer, se quiser fazer. Esse é o maior contrato da história da Erechim. 30 anos, isso vai movimentar 2,4 bilhões de reais, não é milhões, é bilhões, pessoal. Não entra na calculadora esses valores, para ter uma ideia, né? E vem se arrastando desde 2016, olha, estamos em 2020, 4 anos já se arrastando e não se resolve essa questão da água. Enquanto isso, a capital da amizade, com seus 102 anos, continua sem 1 metro de esgoto tratado. É verdade. Essa da questão das audiências públicas aí, né? Eu acho que vale lá, o poder público sempre fala que da importância de se manter o isolamento, né? Só deve se sair de casa quem realmente tem necessidade, tá aí então o destaque. E aquela questão de usar, quem sabe agora mais a TV Câmara, né? A TV Câmara do governo tá aí, a TV do governo. Foi gasto um bom dinheiro lá, público, dinheiro de todos nós, né? Para audiências públicas é uma boa história. Já teve aquela lá do prestação de contas, não foi? As próprias, inicialmente da pandemia, que tinha as coletivas do prefeito, sempre era feita via TV Câmara, né? Olha, a utopia de candidatura única, opa! Não, isso aí é uma coisa que eu venho conversando, talvez, eu não sei, cara, num momento de poucos recursos, poucos dinheiro, em Brasília não se acerta se vai mudar ou não a data da eleição, com os querem ou não querem, tá difícil a coisa lá, quem sabe acho que vai ser 4 de outubro ainda. Mas diante de todos esses problemas que tem, o custo que tem uma campanha, a aglomeração de pessoas, será que os partidos políticos não conseguiriam sentar à mesma mesa e ter uma candidatura única para evitar esse gasto, essa aglomeração? É só uma ideia que eu lanço, acho que jamais vai acontecer. Isso evitaria baixarias, evitaria tanta coisa, né? Mas quem sabe um dia a gente evolui politicamente para esse lado, pensando no bem de todos, né? É verdade. Um pouco da história do voleibol aqui em Erechim. Olha, quem acompanhou hoje pela manhã, você falando aí,
a gente retransmitiu esse sinal da URI aí, foi bem bacana, né, essa iniciativa. Claro, é legal, cara. O Nino é um professor, o José Luiz da Costa, ele tem essas ideias, tudo, e me convidou, que eu joguei vôlei muito tempo na minha vida, né, campeão estadual pelo Sesc, um jogador médio, mas estava sempre jogando com os bons, então eu sempre estava metido, né, e sempre joguei. Tipo, o Rodrigo André Sequete, o diretor lá de marketing da URI, para mim é o melhor jogador da história de Erechim, com os melhores fundamentos. E o Eloy Zanella, ele jogava nos veteranos, lá nos anos 80 já jogava nos veteranos, para ter uma ideia, né? E eu lembro de uma... Eu era pequeno, devia ter uns 10 anos de idade, 10, 11 anos, não vou precisar, quando foi reformada toda a Daltro Filho, com iluminação na quadra, mas lotava, cara, aquilo ali assim, e o Eloy Zanella jogando, os veteranos lá, de ponteiro, né? Muito bem. Prefeito. Boas histórias. Quem quiser rever, tá salvo lá no canal da TV Bom Dia no YouTube. Gente, quero fazer a campanha mais barata da história do Brasil. Opa! Ontem falei com o Thiago De Policy, ele que é do PRTB, ele que usa muitas redes sociais. Ele, em função da legislação eleitoral, ele está entregando a documentação dele na Brigada Militar, onde ele trabalha, né? Ele é brigadiano. Onde até o dia 4 de julho ele tem que se licenciar 90 dias antes pelos prazos, independente de mudar ou não a data agora, tu tem que seguir os trâmites, né? Então tu corre o risco de não poder concorrer caso tu queira. E ele disse que vai concorrer. A gente vai achar o visto do partido e coisas, se não conseguir um visto e tudo, que ele vai concorrer a prefeito. E ele vai pegar uma cartolina, gastar 100 pila, pegar as cartolinas, botar o número dele e a candidatura. Ele vai dar uma campanha bem barata e ele abre mão do fundo partidário do seu... Ele não quer dinheiro público para a campanha. Muito bem. Então, tá aí. Bota na tela a coluna, Marcão, porque, olha, o MDB é o partido mais organizado para as eleições, hein, Finardi? Cara, isso eu venho acompanhando há tempo. A coisa mais difícil que tem num partido político no interior, o que é? Enquanto tu está no poder, tu arrasta multidões, porque daí é meio convocação, né? Tem os cargos e tudo. E quando tu é oposição e tu não tem os cargos, para te juntar as pessoas é muito difícil. E o MDB em Erechim perdeu por aquela eleição histórica por 12 votos, Schmidt e Ana Oliveira, em 2016. E depois disso, passado ali o luto pela derrota amarga de 12 votos, né? Eles começaram já a se encontrar e mantiveram esse grupo unido. O ex-prefeito Paulo Polis foi para o MDB também, né? Levando mais o seu grupo. Ao longo dos anos, eles montaram reuniões de avaliações. Ele concorreu a deputado federal, lembra? Já estava mobilizado lá o ano passado. E agora eles montaram, parece que é 10 ou 15, acho que é 10 comissões, com 10, 15 pessoas cada uma, para fazer um plano de governo. Então, estão já com cursos para os vereadores, tudo. Então, eu vejo dos partidos, principalmente da oposição, e muito até do governo, ninguém está mais preparado para esse pleito que o MDB nesse momento. Isso tudo vai mudar. Mas hoje o MDB é o partido mais organizado. Manteve uma sede própria, aluguel, tudo, a casa do MDB, manteve tudo e mantém suas reuniões. Então eu acho que ele sai com uma leve vantagem e o nome ainda com viabilidade eleitoral, que é o do ex-prefeito. Olha, é aqui outro partido que sempre foi referência aqui em Erechim, um partido muito forte, que é o Partido dos Trabalhadores. Qual é o caminho do PT agora? É uma interrogação porque ninguém sabe certo. Eles antes da pandemia, estavam se encontrando, preparando algumas coisas, né? Pensando no pleito, mas não existe nada ainda 100% se eles vão lançar candidato ou não. O pré-candidato deles é o vereador Lucas Farina. Por outro lado, o PT sabe que essa refrega nacional que o Partido dos Trabalhadores teve, né, é difícil. Porque por isso podem estar queimando um nome que pode se eleger vereador. Outro nome que retorna para concorrer, que já foi o vereador mais votado de Erechim na história, com mais de 5 mil votos, foi Anaqueto Zanella. Então, daqui a pouco, o PT vai montar um grande time para fazer uma boa bancada na Câmara de Vereadores, porque daí é o seguinte, independente de quem ganha a eleição, o prefeito vai sentar com ele. Se tiver 3 ou 4 vereadores, pode ser a maioria na Câmara de Vereadores dos projetos. Aí vai para uma secretaria. Eu acho que esse é um caminho que pode vir a acontecer do PT. Tipo assim, eles ficar livres, não apoiar ninguém, né? Livrar, e fortalecer o legislativo para depois sentar com o governo e botar seu plano de governo em algumas coisas que eles entendem. Essa é uma opinião minha, pode ser que não aconteça, mas tem grupos que defendem isso dentro do partido. Rápida pergunta aí, os prazos das eleições seguem o mesmo? Como é que está a situação na Câmara? Olha, lá na Câmara dos Deputados está uma folia, o Rodrigo Maia não está conseguindo. Por quê? Como, para te mudar a data da eleição, tem que mudar a Constituição. E para mudar a Constituição, não precisa 2/3 dos votos dos parlamentares. No Senado, os 81 é tranquilo. Lá o Alacume lá resolveu.
Mas na Câmara dos Deputados não está fácil. Por que não está fácil? É a pressão dos redutos eleitorais do país inteiro. Os prefeitos que concorrem à reeleição não querem protelar depois do dia 4 de outubro, porque eles saem em larga vantagem perante os demais nomes, não puderam nem se locomover nesses 90 dias de pandemia. Entendeu? Então, olha, tô achando que não vai mudar, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Prazo para lançar... Não pode ser por decreto, a justiça não pode, o presidente não pode, é constitucional. Tem que mudar a Constituição. Então, tem que ser votado em 2 turnos no Senado e 2 turnos na Câmara dos Deputados. Prazo para saber o nome dos candidatos, com certeza. Se mantiver os prazos e não tiver nenhuma mudança, as convenções partidárias têm que ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Historicamente, a gente sabe que é sempre no último dia. 5 de agosto. 5 de agosto. Na última, o UNDB só que se antecipou, que foi a Ana e o Anacleto, né? Lembra que se anteciparam, matou e deixaram para 5 de agosto. Eu corria que nem barata tonta pela cidade, em tanta convenção que dia de partido, né? Muito bem. E pode mudar a eleição e pode não mudar os prazos também, que é outra questão, para fazer uma eleição mais longa com menos aglomeração, para te poder fazer uma agenda mais espaçada, com menos aglomeração e com menos eventos por dia. Destaques da coluna Pente Fino, a mais lida no impresso e no digital. Opa, tem aqui, ó, ninguém abre mão. Eu tava aqui escondidinha, nem eu vi. Bom, o que é essa aqui? Escondidinho, cara. Tava escondidinha, tava aqui embaixo, ó. Sim, mas aí é uma na minha inteira, visão. né? Eu não posso deixar em branco esse tá pedaço. Certo. O que é isso, cara? Ontem eu falei da possibilidade do PSDB, PDT e os progressistas, como permaneceram esses 4 anos juntos no governo, é muito difícil um deles sair fora agora, né? E falar mal do governo. Depois ficar o tempo inteiro dentro com os cargos tudo, né? Concorda comigo? Só que tem um grande senão aí. Nós temos 2 pré-candidatos, por enquanto, desses 3 partidos. O PP, não sei quem é o pré-candidato do PP, que não falou. Montaram a Câmara, estão com 4 vereadores. Mas eu falei com um cara de dentro da prefeitura ontem, aí que é a questão, né? O Beto Fabiani, que é o pré-candidato do PSDB, dos Tucanos e do prefeito Schmidt, não abre mão da cabeça da majoritária. E ele me disse também que o vice-prefeito Marcos Lano, que é do PDT, que também é pré-candidato a prefeito, também não abre mão da cabeça da majoritária. Então, é um problema para os caciques dos partidos entrar em jogo e ver o que vai ocorrer aí para frente. Aqui tem que ficar atento. Daqui a pouco pode acontecer um fato raro, que já escrevi alguns meses atrás, a oposição ter um candidato e o governo ter 2. Isso que nunca na vida aconteceu. Mas vou esperar para ver, né? Vou dizer só uma coisa sobre a situação. Que problema, hein, nego? Que problema, nego? Como diz um experiente político local, o presidente dos progressistas, Narciso Paludo, procurador do município, disse assim, ó, muita água vai passar embaixo dessa ponte até definir os nomes. É verdade. Muito bem, tá aí, ó, destaques da coluna Pente Fino. Quer deixar para amanhã ou tá beleza hoje? Cara, estamos correndo atrás ainda aí, né? Sexta-feira os políticos é tipo Brasília, trabalham de terça a quinta. Fechou, vamos para a previsão do tempo, já nós estamos de volta. Consideráveis volumes de chuva foram acumulados em áreas do Rio Grande do Sul das 10 horas da noite do dia 24 de junho até as 10 da manhã do dia 25. A região de Rosário do Sul acumulou 85 milímetros de chuva em 12 horas. Neste mesmo período, a região de Pedro Osório acumulou 69,2 milímetros de chuva. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria vão avançar sobre o sul do país nesta sexta-feira, e uma massa de ar frio de origem polar deve predominar sobre o Rio Grande do Sul. Tem risco de geada na região de Bagé, de Uruguaiana e de Santa Maria. Não tem previsão de chuva em todo o Rio Grande do Sul. O sol vai aparecer entre muitas nuvens de Porto Alegre até o norte do estado e o sol vai predominar nas demais áreas. A previsão para Santa Catarina e para o Paraná é de predomínio de céu nublado, poucos períodos de sol e chuva frequente. No centro-norte e leste do Paraná e extremo norte de Santa Catarina, a chuva pode ser forte e volumosa. A chuva começa a partir da tarde no sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. E o céu fica encoberto em Paranaguá. No centro-norte e leste do Paraná, incluindo Curitiba, tem alerta para temporais. No sudoeste paranaense e em praticamente todo o estado catarinense, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. Com a influência do ar frio, a temperatura vai cair em toda a região. A mínima prevista em Porto Alegre é de 7, máxima de 15 graus.
Mínima de 10 e máxima de 17 graus em Curitiba. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em áreas do centro-leste paranaense, onde devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados. No leste de Santa Catarina e oeste do Rio Grande do Sul, os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros e os volumes devem variar de 20 a 50 milímetros nas demais áreas da região. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência nessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você, tudo de bom. E eu te convido aí, que você quiser rever esses e outros programas da TV Bom Dia, reportagem, é só acessar o site tvbomdia.com ou nos seguir nas redes sociais aí, Grupo Jornal e TV Bom Dia, lá no Facebook, no YouTube TV Bom Dia e também nas outras plataformas. Tem o Instagram da TV, do grupo, vai lá e segue a gente e eu te encontro ao vivo aqui para TV Bom Dia na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, tá bom? Um forte abraço para você, tudo de bom e até segunda, gente. Tchau, tchau.